Agora sim, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Hebreus, na carta aos Hebreus, finzinho do Novo Testamento. Nós vamos no capítulo 13 da carta. Hoje vamos ler e refletir em apenas um versículo, um dos versículos talvez mais conhecidos de Hebreus, mas extremamente importante para aquilo que nós queremos pensar à luz do tema dessa nova série de mensagens. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8, diz assim a Bíblia: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, há muito mais do que uma afirmação nessa frase. O que essa frase registrada na tua palavra comunica é o fundamento da esperança do teu povo. O que essa frase afirma é a razão da nossa sanidade, é o fundamento da nossa paz, Senhor. É o cais onde nós ancoramos a embarcação da nossa vida, independente do mar revolto diante de nós. O Senhor permanece o mesmo. O Senhor, a quem cantamos em louvor nessa manhã, o Senhor, a quem buscamos em oração nessa manhã, é o mesmo Deus dos grandes feitos e prodígios registrados em tua palavra. E o Senhor continuará sendo o mesmo. O Senhor é eterno, imutável, infalível. Então, nessa manhã, Senhor, em que iniciamos as nossas reflexões nesse tema que nos fala do teu agir e que o Senhor continua agindo hoje, leva ao nosso coração aquele lugar de fé e confiança no Senhor, onde somos renovados, onde somos fortalecidos, onde somos edificados e preparados por Ti para todas as coisas que estão diante de nós no curso da nossa vida. Fala conosco, Senhor, fala conosco nessa manhã e continua entre nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Nós vivemos num país extremamente religioso, não é? O censo do IBGE está aí para comprovar isso. Mais de 90% da população brasileira se identifica religiosamente de alguma maneira, sendo a ampla maioria dessa população identificada com o cristianismo, ou alguma coisa parecida com uma fé cristã. O que é curioso é que, apesar da ampla maioria, então, expressar alguma dimensão de fé em Deus, na prática, essa mesma ampla maioria vive como se Deus não fosse real. É interessante porque as mesmas pessoas que dizem, não, é claro, eu acredito em Deus, sim, eu creio em Deus, sim, eu acredito em Jesus, vivem nas suas rotinas diárias como se a existência de Deus não fizesse nenhuma diferença concreta no seu cotidiano, ou como se Deus não tivesse interesse em intervir em suas vidas, ou mesmo, quem sabe, poder para intervir em suas vidas. Então elas estão entregues a si mesmas. Elas têm fé, elas têm algum tipo de apego religioso, mas aquilo não se transforma em algo prático e concreto em suas vidas. Mas olha que interessante, diferente então de outras partes do mundo, nós não temos no Brasil um problema com um ateísmo declarado. Você vai em alguns países da Europa e você vê o crescimento daqueles que se declaram ateus, daqueles que se declaram sem fé, daqueles que dizem não encontrar na ideia de fé nada que tenha significado, sentido e relevância para as suas vidas. Essa não é uma realidade do lado de cá, da nossa cultura. Essa não é uma realidade do nosso povo. Nós não temos um problema com um ateísmo declarado, mas nós temos um problema com o que eu chamaria de um ateísmo funcional.
sociais e até de algumas outras programações daquela igreja, mesmo entre eles há um problema que cresce em nosso meio e em nossa cultura, chamado ateísmo funcional. O que eu chamo de ateísmo funcional? Aquela espécie de vida que, embora não negue a existência de Deus, vive como se Deus não existisse. Quando nós nos lembramos do ser de Deus, da existência de Deus, da oração, da importância de Deus? No domingo. O domingo é o dia de Deus. O domingo é aquele dia interessante em que é bom a gente começar a semana, sabe, assim, na casa de Deus, na presença de Deus, no meio do povo de Deus, cantando músicas para Deus e ouvindo a palavra de Deus. Mas quando a gente passa do domingo, e talvez os efeitos daquele domingo duram assim muito pouco tempo, nem mesmo para o próprio domingo, mas quando a gente chega na segunda, e de segunda a sexta, pautamos a nossa vida nessa espécie de ateísmo funcional. Não é uma negação de Deus, mas é um viver como se Deus tivesse ficado na igreja no domingo e nos esperando para o próximo domingo, se tivermos tempo e disposição para lá estarmos, e o resto da semana é na nossa força, é na nossa estratégia, é na nossa capacidade, é no nosso agir, com os nossos recursos. E isso fica evidente na perda da expectativa que muitas vezes nós temos com relação ao agir de Deus por nós, ao agir de Deus entre nós, ao agir de Deus através de nós. Esse ateísmo funcional, esse nosso desapego com Deus e a presença de Deus, esse estranho pensamento silencioso que cresce dentro da gente, de que embora Deus seja real, parece que Ele não está muito aí para agir por nós, em nosso benefício, ou usando a nossa vida. Isso vai se manifestando nessa expectativa pequena, cada vez menor que nós temos. Veja, nós oramos menos, não é? Por que não acontece de numa manhã de domingo você levantar cedo, como nos outros domingos, como nos outros dias da semana que você levanta, movido pelo compromisso do seu trabalho, movido pelo compromisso da sua agenda, movido pelo compromisso do seu autocuidado para se exercitar, por exemplo? Por que não acontece de no domingo nós despertarmos mais cedo e falarmos: eu vou chegar mais cedo à igreja, porque às 10 horas, 30 minutos antes do culto iniciar, um grupo de irmãos está reunido no auditório da minha igreja e estão orando. E eles oram pelas famílias, eles oram pela saúde dos enfermos, eles oram para que Deus alcance aquela região, eles oram para que a presença de Deus seja uma realidade na vida de todos nós, e não há nada mais importante na vida do que buscar a Deus. Então, sim, eu vou levantar e vou orar. Já percebeu como essa expectativa ela é pequena em nós? Como talvez o domingo seja o dia do nosso maior sono, da nossa maior preguiça, da nossa maior indisposição. Baixa expectativa quanto ao agir de Deus. Nós esperamos menos em Deus. Nós esperamos menos de Deus. Você se pega assim algumas vezes? Já viu aquelas pessoas que dizem assim: agora não tem mais jeito, entreguei para Deus. É interessante porque entreguei para Deus deveria ser o primeiro ato da nossa vida, não é? Da mais complexa dificuldade, a coisa mais trivial que deveria estar em nosso coração era um pensamento e um sentimento: eu não dou conta de gerir e cuidar da minha própria vida, eu não dou conta da complexidade da existência, porque eu não tenho o controle de todas as circunstâncias que eu necessito para que a minha vida continue caminhando. Eu dependo da graça e da bondade de Deus. Então, conscientemente eu digo: Senhor, eu entrego em tuas mãos quem eu sou, o que eu faço, o que eu tenho, as minhas responsabilidades, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, a minha vocação profissional, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Mas você percebe que geralmente a gente usa a expressão entreguei para Deus quando até a gente já desistiu de tudo e fala assim: deu muito errado, aquela pessoa não tem mais jeito, esse problema já era, assumi o dano, assumi a perda, e diz assim: entreguei para Deus, como quem diz: nem Deus dá jeito. Nós clamamos menos,
clamamos menos. Hoje, enquanto iniciávamos a reunião de oração aqui às 10 da manhã, a Viviane leu um texto do profeta Jeremias, Jeremias 33, clama a mim, e eu responderei, e anunciarei a vocês coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Que promessa! Deus está dizendo ao seu povo, clamem a mim, recorram a mim, voltem-se para mim, independente do momento da vida de vocês, venham a mim e eu responderei, e eu anunciarei a vocês coisas grandes e insondáveis, que vocês sequer conhecem. E a gente lê um texto desse, sem calor no coração. Pedimos menos, confiamos menos, e nada disso porque Deus tenha mudado. A gente não ora menos, clama menos, pede menos, espera menos, porque assim, Deus mudou. A gente faz assim porque Deus já não é mais o mesmo. Não, Ele continua sendo o mesmo, mas a nossa percepção de Deus encolheu. Ateísmo funcional. A nossa sensibilidade para Deus se perdeu. Então a frase que é tema dessa série, muitas vezes se torna uma pergunta carregada de dúvida no coração da gente. Ao invés de olhar e dizer, Ele ainda age, lá dentro o coração faz a seguinte pergunta incrédula, Ele ainda age? Faz sentido esse negócio? Me adianta de alguma coisa orar? Me adianta de alguma coisa buscar a Deus? Me adianta de alguma coisa clamar por Ele? Ele ainda age, ou tudo que resta é a memória do que foi um dia? Tudo que resta é a inspiração de histórias do passado, em que um povo diferente de mim, viu coisas maravilhosas que esse Deus, este sim tão atuante, fazia, mas que não faz mais. E é aqui que esse texto que lemos de Hebreus 13, verso 8, brilha diante dos nossos olhos. Ele brilha diante dos nossos olhos como uma declaração determinante para a nossa vida e essencial para o exercício da nossa fé. Irmãos, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Quais as implicações disso para a nossa vida e para a nossa fé? Porque você concorda que isso aqui não se trata apenas de uma afirmação teológica? Isso aqui não é só teologia, embora você extraia daqui doutrina. Esse verso está nos comunicando a doutrina da divindade de Cristo. Ele é Deus, Ele é eterno Deus. É por isso que João, no início do seu evangelho, diz que no princípio era o verbo, e que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, que Ele estava no princípio com Deus e Ele era Deus. A divindade de Cristo, a eternidade de Cristo, a soberania de Cristo, o poder de Cristo, Ele é o mesmo. Eu mudo, você muda. Os nossos comportamentos sofrem alteração, as nossas percepções de vida sofrem alteração, o nosso corpo muda. Ele permanece o mesmo. É doutrina, é claro, mas é sobretudo, irmãos, uma declaração de esperança que nós lemos. Porque se Ele é o mesmo, então o seu poder não diminuiu. Você entende que nós não estamos aqui tentando ser inspirados por feitos do passado que de alguma forma tragam um tipo de consolo para o nosso coração e bons ensinamentos práticos e lições morais, mas que quando nos reunimos como povo de Jesus, quando abrimos o Evangelho e quando vemos os passos de Cristo, os atos de Jesus, estamos olhando para o mesmo Cristo vivo e presente em nosso meio nessa manhã, porque Ele prometeu estar presente entre nós, e a presença espiritual dEle é real em nosso meio, nessa manhã. Não estamos falando de um Cristo morto, não estamos falando de um Cristo que foi herói do passado, estamos falando do Senhor da glória, vivo, que permanece o mesmo, e que o seu poder não diminuiu. Se Ele é o mesmo, a sua autoridade não enfraqueceu. Se Ele é o mesmo, a sua soberania não foi superada.
Não veio depois um outro soberano que se colocou acima dele. Se ele é o mesmo, a sua compaixão não mudou. Você percebe a beleza do que nós estamos falando nisso aqui? Você consegue perceber, irmãos, a beleza disso aqui? O Deus que abriu o mar para que aquele povo, alvo do seu amor, saindo de 400 anos de escravidão do Egito, pudesse atravessar na direção de um deserto e depois peregrinar por algumas décadas na presença de Deus, até entrar numa terra prometida pelo próprio Deus, e foram até aquela terra guiados por Deus. Você entende que esse mesmo Deus que abriu o mar, esse mesmo Deus que permitiu que o seu povo, uma multidão, visse parede de água nas suas laterais enquanto atravessavam o mar, ele não ficou impotente no século 21, que ele é o mesmo, que o Cristo que acalmou tempestades não perdeu o controle sobre as nossas tempestades. Você percebe a beleza que há nessa declaração? Que aquele mesmo Cristo que disse ao vento, pare, que disse ao mar, aquiete-se, e a Bíblia diz que foi feita completa bonança naquela tempestade terrível que assolava os discípulos naquele barco. Esse Cristo não é hoje indiferente às nossas tempestades, e que Ele tem o mesmo poder e a mesma autoridade no som de sua voz. É aqui que a nossa série começa. Ele ainda age, porque Ele ainda é o mesmo. Ele ainda age, porque Ele permanece o mesmo. E é interessante a gente entender o contexto em que essa carta aos Hebreus foi escrita, porque o autor dessa carta escreve para cristãos cansados. Existe uma certa conexão com esses cristãos que recebem a carta e com a nossa vida hoje aqui no século 21. Essas pessoas estavam enfrentando algum tipo de cansaço em suas vidas. Elas estavam sob perseguição por causa de sua fé, elas estavam sendo pressionadas culturalmente, religiosamente. Alguns deles eram visitados pelo desânimo. Sabe aquele desânimo que faz a pessoa perguntar: será que vale a pena buscar a Deus? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena estar em comunhão? Será que vale a pena estar reunido com o povo de Deus? Porque eu tenho feito isso com alguma constância e parece que assim as coisas não têm mudado como eu gostaria que elas mudassem. Desânimo. Essas pessoas estavam sendo tentadas, algumas delas, a retroceder da fé, a retroceder do caminho cristão. E o autor escreve essa carta não para oferecer a elas técnicas de motivação, para que elas vencessem então o desânimo, para que elas vencessem então a apatia, para que elas olhassem para as dificuldades e entendessem que as dificuldades constituem o caminho do vencedor. Não, esse autor não estava preocupado em alugar uma arena para dar uma grande palestra ou uma grande conferência lotada de pessoas cheias de desejo de aprenderem a terem o protagonismo de sua própria vida, de suas próprias histórias. Não, a motivação que o autor dessa carta dá a estes cristãos cansados e desanimados é uma visão mais ampla de Cristo. A mensagem que perpassa toda a carta de Hebreus é uma: olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Uma das expressões mais lindas que essa carta diz é: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A carta toda, o autor de Hebreus está dizendo: olhem para Jesus, olhem para Jesus, contemplem a Jesus, não percam de vista Jesus, porque quando a nossa visão de Jesus diminui, ou quando a nossa visão de Jesus se perde, a nossa fé também encolhe. A nossa fé deixa de ser aquilo que nós chamamos de uma fé operosa, uma fé que atua, porque a nossa percepção de Jesus foi encolhida. Então, convidando essas pessoas para que olhassem para Jesus,
o autor propõe um movimento em 3 direções, bem claras para nós aqui. Ele os convida para que olhem para o passado, para o presente e para o futuro, e vejam Deus agindo e sendo o mesmo no passado, hoje e para sempre. Então a primeira coisa, o primeiro movimento que ele faz é mostrar o Deus que agiu ontem. Para esses crentes, sob ontem. Na verdade, é um convite para que o coração lembre de Deus e dos feitos de Deus ao longo da história. Você sabe o que o autor está dizendo? Ele está pegando ali um grupo de pessoas, de cristãos, aflitos, desanimados, abatidos pelas circunstâncias contrárias do viver, pelas lutas do cotidiano, pelos desafios que não apenas se impunham diante dos olhos, mas muitas vezes dentro do coração, que faz com que a pessoa não tenha força suficiente para querer levantar da cama de manhã. Ele está olhando para a gente de carne e osso, como você e eu, mas que teve um encontro com Jesus um dia, como você e eu, e está dizendo para eles o seguinte: vejam, Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo que agiu no passado, o mesmo ontem. E esse convite para olhar para trás é lembrar do Deus da criação. É lembrar que a minha vida e a sua vida não é um resultado do acaso, mas uma obra intencional de um Deus infinito e pessoal, que nos criou para a sua glória. Que o mundo, como ele está constituído bem diante dos nossos olhos, ele não é o resultado do acaso, mas da intenção de um Deus de criar para a sua glória. E a Bíblia diz que este Deus, diante de quem nós estamos, este a quem nós podemos olhar e ter o nosso coração encorajado e confiando que Ele ainda age, é o Deus que pelo som de sua voz deu origem a todas as coisas. Ele disse: haja luz e houve luz. O Deus que estabeleceu o firmamento, os luminares, o Deus que fez separação de porção seca e de água, o Deus que deu vida a cada ser vivente, o Deus que criou o homem como coroa de sua criação. O autor está convidando: olhe para trás, olhe para o passado, olhe quando o coração de vocês é visitado pelo desânimo circunstancial da vida. Quem é o Deus a quem vocês amam? Quem é o Deus que prometeu estar com vocês? É o Criador de todas as coisas, é o Deus do Êxodo, como nós falamos há pouco aqui, que com mão forte tirou uma nação de escravizados do domínio de Faraó no Egito, e estabeleceu que daquele povo, aquela nação seria luz a todos os povos da terra, o seu povo, propriedade peculiar entre todos os povos da terra, e ele cumpriu fielmente o que prometeu, não é? Ele é o Deus da aliança, ele é o Deus que apareceu para Abraão e disse que aquele homem teria um filho, e não apenas por um agrado, já que ele era idoso e a sua mulher idosa e estéril, mas dizendo que através daquele filho, Deus estava dando uma promessa a ele de que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. E ele estabelecia então com aquele homem inviável, improvável, uma aliança, e ele cumpriu. Nasceu Isaque, de Isaque Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Israel o reino do Senhor, os profetas, o Messias. Ele é o Deus da encarnação. Ele é o Deus a respeito de quem João, escrevendo no seu evangelho, no capítulo 1, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra que deu origem a tudo virou gente, ganhou carne e osso, habitou entre os homens,
falou um idioma, o mistério da encarnação. Aquele que não levou em conta a sua glória e a sua própria divindade, mas esvaziou-se a si mesmo, foi encontrado em forma humana e como ser humano viveu como um servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. É o mesmo Deus que está diante de nós hoje, o Deus da ressurreição, aquele que a morte não foi suficiente para derrotar, o túmulo não foi forte o bastante para o conter. Ele ressurgiu e está vivo. Nós aprendemos assim, irmãos, que a fé cristã, ela não está fundamentada em experiências subjetivas. A fé cristã, ela não se fundamenta em emoções momentâneas, ela não se fundamenta em sensações espirituais. E veja, estas coisas podem acontecer. Essas coisas podem vir da parte de Deus e são também uma parte importante de nossa caminhada com o Senhor. Eu não estou dizendo que Deus não pode conceder a você uma experiência sobrenatural e subjetiva. Eu não estou dizendo que Deus não pode tocar em você e despertar uma sensação espiritual que você nunca teve antes. E você sentir em seu próprio corpo algo que você nunca experimentou e você disse, é uma reação que o meu corpo tem, é uma presença, é uma glória que eu nunca antes contemplei. Mas a nossa fé não é fundamentada, ou ela não existe por causa desses episódios que podem vir da parte de Deus. A fé do cristão está fundamentada nos atos históricos de Deus. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo de ontem. Olhamos para ontem, olhamos para a história, olhamos para o passado, contemplamos os feitos de Deus. E então firmamos a nossa fé. E é olhando para esses atos, irmãos, que nós podemos dizer que o maior milagre da história, ele já aconteceu. O maior milagre da história foi o Filho de Deus vir ao mundo, morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia pelos pecadores. O maior milagre da história é Deus se importando com quem nunca se importou com Ele. O maior milagre da história é Deus decidir dar vida para quem merecia não viver. E se Deus fez isso, nós não estamos lidando com um Deus passivo, irmãos. Se Deus fez isso, não faz sentido o nosso coração dormente e a nossa fé sonolenta, como se Deus não fosse poderoso para agir hoje em nós, por nós e através de nós. Porque se Deus fez o que fez para nos chamar à vida, se Deus fez o que fez para nos atrair ao seu amor, se Deus fez o que fez para nos perdoar os pecados e nos mudar de dentro para fora e nos tornar discípulos de Jesus, caminhando em semelhança a Cristo a cada novo dia, até que Ele venha, Deus não é passivo, Deus não é indiferente, Deus não está morto, como diz o filme que ficou famoso alguns anos atrás. Então creia em novos milagres, peça pelo agir poderoso de Deus, mas comece tudo isso lembrando do maior milagre já feito. Quando você clamar a Deus, quando você orar por algo que parece tão improvável ou tão difícil pelo aspecto humano, pela tua própria força, não baseia isso numa expectativa subjetiva, ou num sentimento, sabe, que você vai dizer assim, nossa, hoje de manhã eu acordei com uma energia que eu vou até orar mais. Não confia nessa tua energia, não confia nessa tua oscilação, confia no maior milagre que já foi feito no passado. Cristo ter vindo fazer o que você e eu jamais poderíamos fazer por nós mesmos. A respeito disso, Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, verso 31 e 32, o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por que você ora por milagre? Por que você crê no impossível? Por que você move o seu coração em oração, guiado por uma fé que não é circunstancial, nem baseada no que os seus olhos veem? Não é porque você tem uma força interior que te faz confiar assim,
É porque você olha para a promessa da Bíblia dizendo a você: o Deus que não poupou o próprio Filho, mas ofereceu por você, para te tornar um filho, como não dará juntamente com o Filho, juntamente com Cristo, graciosamente, todas as demais coisas? O que é impossível para Deus, o que é difícil para Deus, o que é improvável para Deus. Então nós oramos, confiando nesse amor que já fez tudo por nós. Mas o texto não diz apenas que ele foi poderoso ontem. O texto diz que ele é o mesmo hoje. É o segundo olhar que o autor de Hebreus encoraja os seus leitores a terem. O Deus que age hoje. O Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje. E se ele, irmãos, é o mesmo hoje, então ele continua soberano. Certo? Se ele é o mesmo hoje, ele continua governando sobre toda a criação. Toda a criação. Um teólogo muito importante do passado, chamado Abraham Kuyper, foi primeiro-ministro holandês, fundador da Faculdade Livre de Amsterdã, um grande teólogo, disse certa vez o seguinte: não há 1 centímetro quadrado da existência humana do qual Cristo, que é soberano, não clame, é meu. Bonito isso, não é? Não há 1 centímetro quadrado da existência humana que Cristo não diga, é meu, me pertence. Ele é o soberano da criação, ele governa toda a sua criação. Se ele é o mesmo hoje, irmãos, significa que ele continua salvando. Ele continua salvando. Nós olhamos para histórias do passado, nós olhamos para relatos das Escrituras e vemos a vida de homens e mulheres tão improváveis de se encontrarem com Cristo. Vemos a vida de um homem como o apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, que odiava a igreja, que perseguia a igreja, que era um assassino de cristãos, alguém que a comunidade cristã morria de pavor e pânico, um tipo de touro indomável, furioso, sedento por sangue, zeloso da sua própria fé judaica, entendendo então o movimento do cristianismo como um movimento herético, que deveria ser parado, deveria ser contido. Quem, em são estado de consciência, olharia para um Saulo e diria: esse homem um dia vai ter um encontro com Cristo? Quem gostaria de ser a pessoa, o missionário que se apresentaria diante de Saulo e diria: vem cá, você é muito violento, você me odeia, mas eu quero que você me dê 1 minuto de atenção, porque eu quero te falar de Cristo? Todos fugiam dele. Quem aparece para ele? O próprio Cristo. O próprio Cristo, enquanto ele está no caminho para Damasco, para matar e perseguir cristãos. E aquele homem é transformado. E o maior perseguidor do cristianismo se torna o maior plantador de igrejas do primeiro século. O grande apóstolo Paulo. E olhamos para isso, e olhamos para a vida de Paulo e falamos: que coisa linda que Deus fez. Sim, mas se ele é o mesmo, ele continua salvando desse jeito. Ele continua sendo poderoso para pegar o sujeito mais improvável, mais aparentemente inimigo da fé, mais aparentemente indiferente a Deus, a Cristo, e transformar esse homem ou essa mulher num apaixonado discípulo de Jesus, porque ele é o mesmo. E quando ele chama, o seu chamado é eficaz. Quando ele atrai o coração, correntes de amor e graça trazem a vida do pecador para perto dele. Se ele é o mesmo, ele continua respondendo a oração. Você lembra quando os discípulos, no livro de Atos, estavam presos, detidos, seja no sinédrio religioso, seja em cadeias, como na época de Paulo e Silas, e a igreja reunida orava. E a igreja reunida não orava assim: vamos ali na rua Otávio de Faria, número 41, no Recreio, que é o prédio da igreja, e vamos fazer uma vigília de oração. Não, eles ficavam trancados em casas, a perseguição estava quente naqueles dias, mas eles oravam com fé, pedindo para que Deus rompesse as cadeias, pedindo para que Deus libertasse aquelas pessoas, pedindo para que Deus se tornasse conhecido através de um ato sobrenatural naquele tempo. E o que nós vemos acontecer? Quando lemos o texto de Paulo e Silas, que à meia-noite, cheios de ferimentos porque foram açoitados, cantavam louvores a Deus e oravam, a Bíblia diz que subitamente, como que no resultado de um terremoto,
as cadeias se quebraram, e aquilo que os prendia já não prendia mais, e eles foram postos em liberdade. Deus continua respondendo a oração. É por isso, como eu disse no início, que o texto de Jeremias diz: clama a mim, e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e novas que vocês não conhecem. Deus continua fazendo milagres, irmãos. Você acredita nisso? Deus continua fazendo milagres, irmãos. Mas nós precisamos também afirmar algo fundamental. Deus age segundo a sua vontade perfeita. Deus age do modo dele, e Deus age no tempo dele. Deus não é refém das nossas agendas. Deus não é refém da nossa urgência. Deus não é refém do nosso tempo. Ele é Senhor, e Ele sabe o que faz, Ele sabe quando faz, e Ele sabe como faz. E por que isso é importante para nós, irmãos? Porque fé bíblica não é algo como dizer: eu determino e Deus realiza. Eu creio, eu tenho fé, meu coração está cheio de fé, e agora eu saio por aí determinando tudo em fé, e Deus vai realizar tudo que minha boca está proclamando. Isso não é fé bíblica. Fé bíblica é dizer: eu confio porque Deus reina. Eu clamo porque Deus reina. Eu falo de uma nova realidade, eu oro pedindo que uma nova realidade aconteça, porque Deus reina. Eu creio no poder da transformação, da conversão, da edificação de cristãos, da vocação de pessoas, da libertação de vícios, de cura de enfermidades, porque Deus reina, não porque eu determino. E essa nossa confiança não é uma confiança passiva, ela clama ao Senhor. A Bíblia está cheia de convocações, irmãos, a você e a mim, para que a gente saia da inércia espiritual e para que a gente ore, para que a gente clame a Deus. Clame a Deus. A nossa oração não pode ser um sono, irmãos. Não pode. A oração não pode ser para nós aquele último momento do dia que a gente já não aguenta mais, não tem nem forças para pensar direito antes de dormir. A oração também não deveria ser para nós aquele momento meramente protocolar, em que a gente repete assim, dizendo: Deus, obrigado pelo dia, pela minha família, que o Senhor abençoe o meu trabalho nesse dia, me leve em segurança, me traga de volta, pelo alimento que eu vou comer eu também te agradeço, tudo isso faço em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados, amém. Eu não estou dizendo que a oração está errada. Eu estou dizendo que muitas vezes nós oramos apenas repetindo protocolarmente uma fórmula, mas não crendo no que a gente está fazendo. A oração envolve clamor. Espera em Deus. Oração pede por intervenção. A oração se baseia não nas circunstâncias visíveis, mas nas realidades espirituais. Quantas vezes nós temos sido pessoas guiadas por vistas? Quantas vezes nós temos sido pessoas altamente circunstanciais? O que eu vejo é o que eu acredito. O que está posto diante dos olhos é a realidade definidora da vida. E nós nos esquecemos, como diz a Bíblia, que nós não somos guiados pelo que vemos, mas pelo que não vemos, porque as coisas que vemos são passageiras e as que não vemos são eternas. Então, essa fé confiante, essa fé de que Deus ainda age, ela clama como o salmista do Salmo 3, verso 7, que diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Levanta-te, Senhor. Ou o salmista do Salmo 10, verso 12, levanta-te, Senhor, ergue a tua mão a Deus. Você percebe que há clamor aqui?
Você percebe que não é uma expressão protocolar, não é alguém cheio de formalismos dizendo: ó Deus altíssimo, grande e onipotente, nesta hora ímpar eu entro em tua presença para pedir que em tua mercê a tua graça me assista, e tu misericordiosamente levante-se de teu trono de glória e estenda a tua mão para abençoar assim o teu povo tão amado por ti. Esta oração eu faço a ti em nome de Cristo, amém. É bonito, tem retórica, mas tem verdade. Porque às vezes a oração da gente é um grito, é dizer: Senhor, se levanta e estende a tua mão de poder sobre mim. Senhor, se levanta e estende a tua mão sobre o meu lar. Senhor, se levanta e realiza algo que nem mesmo a minha capacidade ou a minha inteligência é capaz de perceber como possível, mas o Senhor pode todas as coisas. O maior problema, irmãos, não é que Deus deixou de agir. O maior problema é que nós deixamos de pedir ao Senhor. Nós deixamos de clamar ao Senhor. Nós deixamos de buscar a Deus como nossa única esperança. Nós deixamos de confiar no seu amor, no seu poder, em sua promessa. Nós estamos tão bem cercados de tanto conforto e tanta tecnologia. Nós temos tão boa formação, nós sabemos tanto o que fazer, nós sabemos tanto o que dizer, nós sabemos tanto como conduzir, nós temos tantos livros, tantos cursos, tantas aulas, nós temos tantos vídeos, nós temos tanta inteligência artificial para dizer tudo para a gente hoje, à distância de segundos do nosso clique, na palma da mão do celular, que o nosso coração já não tem mais aquele apego de quem só tem esperança no Senhor e por isso busca Ele. De quem entende que todas as coisas que podem ser usadas inclusive por Deus como bênção para a nossa vida, todas elas podem falhar e podem ruir, mas o Senhor nunca falhará. A apatia espiritual é uma terrível forma de incredulidade. E eu receio que nós estamos vivendo um tempo no nosso país e na nossa cultura de uma profunda apatia espiritual. Muitas vezes combatida com o exagero que não deveria ser buscado por nós. Encontros muito emocionais, muito grito, muita festa, muito som, muita luz, muito evento, mas pouco quebrantamento, pouco arrependimento, pouco clamor ao Senhor. E aí nós vamos vivendo, e nós vamos participando de cultos como esse, com a cabeça tão dividida, pensando já na segunda-feira, na reunião, no compromisso, na conta de investimentos, na aplicação que deve ser baixada, no problema que temos que resolver. E a gente esquece de uma coisa: você precisa da graça e da misericórdia de Deus para, ao sair desse lugar nessa manhã, chegar na sua casa. Você depende de Deus em absolutamente todas as coisas, mas vivemos nessa apatia e nesse desinteresse. O último olhar que o autor coloca é esse olhar do futuro. Não apenas o Deus que agiu no passado, o Deus que age hoje, mas o Deus que agirá para sempre. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não apenas agiu no passado, Ele não apenas age agora no presente, Ele continuará agindo até o fim. Ele completará a obra que Ele começou. Ele completará o que Ele começou. Deus não deixa nada incompleto, irmãos. A Bíblia, que muitas vezes é lida por nós como assim, fragmentos, né? A gente vai pegando textos isolados e vai lendo assim como fragmentos de fé. Esse aqui me inspira a ter fé hoje, esse aqui me inspira a ter confiança hoje, esse aqui me ensina como administrar o dinheiro, esse aqui vai me ensinar como cuidar do casamento, esse aqui me diz como eu devo orar e jejuar. As pessoas vão lendo a Bíblia como se ela fosse assim uma colcha de retalhos de religião. Na verdade, a Bíblia nos conta uma única grande história. A Bíblia nos conta a grande e verdadeira história do mundo, da criação até a restauração de tudo que o pecado atingiu. A Bíblia nos conta sobre o Deus que persevera em nos encontrar, nos transformar e nos fazer viver, se estamos em Cristo,
com Ele por toda a eternidade. Essa é a história da Bíblia, um Deus que não desiste de você, um Deus que não desiste de mim, um Deus que nos criou para um propósito e vai cumprir o bom propósito estabelecido por Ele em nós, para a glória de seu nome. E o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, conta o desfecho dessa grande história. Você já leu o Apocalipse? O que você vê ali? O que Apocalipse nos mostra? Apocalipse nos mostra um reino consumado e estabelecido, não é? Apocalipse nos diz que esse reino que já foi iniciado em Jesus na nossa vida, um reino que hoje é uma realidade espiritual nas nossas vidas, e nós caminhamos então para que a nossa vida seja um sinal e uma manifestação desse reino entre os homens, e esse deve ser o chamado da igreja. A igreja deve ser uma agência do reino de Deus entre os homens, entre a sociedade. O livro de Apocalipse, que conta o desfecho dessa grande história, mostra esse reino consumado e estabelecido. Cristo vem e restaura tudo aquilo que o pecado maculou. Cristo vem e estabelece o seu reino eterno, e todos aqueles que nele creram e a ele se entregaram viverão com ele por toda a eternidade. O que Apocalipse nos conta? Toda lágrima enxugada, não é isso? Nós ainda derramamos lágrima aqui, não é verdade? Nós ainda sofremos e ainda lamentamos. Mas se você ler o último episódio da história, como a Bíblia nos conta, ali está a consolação no nosso coração. Toda lágrima enxugada, a morte vencida, o mal derrotado, a justiça restaurada. E veja, irmãos, a fé vive hoje à luz desse futuro. A fé viva no Deus real, que ainda age hoje, ela não se baseia ou não espera unicamente naquilo que hoje Deus pode fazer, e sim, Ele pode fazer, mas ela se fundamenta e vive especialmente à luz desse futuro, porque ela caminha na direção dessa eternidade. Paulo disse que se a nossa fé em Cristo se resume a apenas essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa fé, ela é amparada, ela é sustentada, ela é fortalecida, porque nós olhamos para o futuro dela. E nós sabemos que estamos caminhando com Cristo até Cristo. Nós estamos caminhando com o Senhor até o dia do Senhor. E que chegará um momento, e esse momento durará para sempre, em que estaremos com Ele, em que nem a lágrima, nem a dor, nem a morte, nem as crises, nem as injustiças, nem a violência, nem a miséria serão presentes no nosso mundo, porque Ele terá restaurado todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. E isso, irmãos, produz perseverança. É isso que produz ousadia nas orações. É isso que produz ousadia nas orações. Sabe por que você pode orar para que Deus transforme as circunstâncias do nosso entorno? Sabe por que, mesmo a Bíblia dizendo que o pecado sempre piora o ser humano e que esse mundo caminha progressivamente para a escuridão e não para a luz, ainda assim você pode, como um discípulo de Jesus, ser um agente da luz do reino de Deus nesse mundo e orar por transformação da realidade ao nosso redor, porque você pode orar dizendo: Senhor, no teu reino não há violência, no teu reino não há injustiça, no teu reino não há miséria, no teu reino não há dor, no teu reino não há enfermidade, e nós fomos inseridos por Cristo Jesus no teu reino que será consumado lá e além. Então nós podemos te pedir e orar hoje para que o Senhor manifeste aqui e agora um sinal e uma antecedência desse reino entre nós, para testemunho do teu nome, para que os povos creiam. Por isso Deus continua fazendo milagres, por isso Deus continua realizando grandes coisas, por isso que muitas vezes o agir de Deus não é explicado pela lógica humana, porque não dá para explicar. É uma suspensão do ordinário para um agir extraordinário de Deus na história. E é isso que nos leva a ter orações ousadas e uma esperança ativa. Porque nós podemos dizer que Ele ainda age, porque Ele está vivo.
Jesus não é um herói morto. Jesus não é um herói morto. Ele é o Senhor ressurreto que governa em glória e que voltará em poder. E Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Ele governa os nossos dias aqui com interesse real. Ele sustenta o seu povo. Ele edifica a sua igreja. Então percebe, o maior milagre não é o mar aberto. O maior milagre não é a multiplicação de pães e peixes. O maior milagre não é a tempestade cessada. Todos esses são milagres impressionantes, que podem ser repetidos hoje, e pelos quais nós podemos sim pedir a Deus, clamar a Deus, mas o maior milagre é aquele onde pecadores são reconciliados com Deus. E irmãos, isso continua acontecendo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja me ouvindo de novo nessa manhã, e eu não quero ser repetitivo, mas repetir isso é uma expressão de amor pela sua vida. Não há maior obra que Deus possa fazer na sua vida e no seu coração e na sua história do que você se apresentar diante dele, reconhecendo os seus pecados e dizendo: Senhor, eu quero ser alguém diferente. Eu quero receber do teu perdão e da tua graça. Eu quero andar em teu caminho, eu quero nascer de novo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se rende a Cristo nasce para uma nova vida. E esse é o milagre da nova vida. E é a partir desse milagre que todos os outros acontecem. Você pode tomar essa decisão hoje, porque Ele ainda age, Ele ainda salva, Ele ainda chama você. A Bíblia diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda é tempo de você não ser apenas um ouvinte do Evangelho de Cristo, mas alguém rendido ao amor de Cristo que te chama para perto. Concluindo, eu quero deixar algumas perguntas para que a gente reflita e considere. Quando foi a última vez que você orou esperando algo impossível? Quando foi a última vez que você orou dizendo para Deus: Deus, isso aqui é completamente inviável para mim, para os recursos que eu disponho, para tudo. Mas eu peço ao Senhor, porque eu sei que o limite da possibilidade, o limite da impossibilidade humana é o começo da possibilidade divina. Eu peço ao Senhor, porque o Senhor disse que tudo é possível àquele que crê. Quando foi a última vez que você orou assim? Quando foi a última vez que você orou dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais essa carga, mas eu tenho medo de deixar essa agenda, eu tenho medo de deixar esse trabalho, eu tenho medo de deixar essa rotina, porque se eu deixar, eu acho que a minha família vai ficar vulnerável, financeiramente eu não vou dar conta, projetos vão ruir. Quando foi a última vez que você falou assim: Senhor, o Senhor não me deu esse trabalho, a minha inteligência e essa vocação para que fosse uma pedra que quebrasse os meus dentes, mas que fosse um pão que me alimentasse. Então eu confio em Ti. E eu vou abrir mão disso que na lógica humana parece impossível e louco, porque eu confio em Ti mais do que em mim mesmo. Quando foi a última vez que você orou assim? Quando foi a última vez que você clamou crendo que Deus pode intervir? Quando foi a última vez que você clamou crendo que Deus pode intervir? Um grande amigo meu e pastor, quando seu segundo filho nasceu, isso já fazem muitos anos, porque esse filho é um adulto hoje, o menino ficou alguns minutos sem respirar, e ele estava na sala de parto junto com a esposa, tudo estava normal no parto, até que o menino saiu e ele não respirava, e ele viu o agito dos médicos, ele viu a aflição naquela sala, ele viu o corpo do seu filho ficando roxo, e com o que ele tinha para fazer naquele lugar, naquele momento, ele se ajoelhou no chão e ele só disse uma frase: meu filho, em nome de Jesus, respira.
E o garoto começou a chorar e respirou. Quando foi a última vez que você clamou pela intervenção de Deus com esse tipo de fé? Talvez a fé de um pai que está vendo o seu filho morrer e vai dizer: Deus, todos os doutores aqui com a melhor formação possível não têm o que só o Senhor tem. Dá vida para o meu filho. Quando foi a última vez que você orou para que Deus interviesse em algo, crendo que Ele podia fazer? A sua fé é apenas uma rotina religiosa? Ou ela é também uma expectativa viva no agir do Senhor? Se Ele é o mesmo, então nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos confiar, nós podemos esperar, nós podemos continuar, porque Ele ainda age. Sabe, irmãos, Deus pode agir hoje na sua vida. Ele pode agir hoje. Eu não sei o que te angustia, eu não sei o que te aflige, eu não sei o que tira o teu sono, eu não sei o que apavora você, eu não sei o que faz você se sentir extremamente vulnerável, ainda que ninguém note, nessa sociedade em que você tem que ser forte o tempo todo. Mas uma coisa eu sei: nós podemos clamar a um Deus que age, e Ele pode agir até mesmo hoje na sua vida. Ele pode transformar hoje aquilo que parece impossível. O que nos cabe fazer? Orar, clamar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Certa vez um homem voltou-se para Jesus e disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Talvez muitos de nós sejamos parecidos com esse homem diante de Jesus hoje. Senhor, eu creio. Meu problema não é que eu não creio. O problema talvez seja que a minha fé tenha dimensões diminutas nesse momento da minha vida, Senhor. Então me ajuda na minha incredulidade. E Jesus ouviu a oração daquele homem e atendeu o seu pedido. Jesus fez um grande milagre. Talvez a primeira oração que você deve fazer nessa manhã seja essa: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me a crer que o Senhor continua agindo hoje, e que o Senhor é poderoso, e que eu posso buscar ao Senhor na expectativa de que o Senhor responde e que o Senhor opera, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor permanece o mesmo. O Deus que deu origem à vida, o Deus que estabeleceu os exércitos celestiais, o Deus que chama cada estrela pelo nome, o Deus que conhece cada centímetro quadrado desse universo que nem mesmo a ciência mais desenvolvida foi capaz de dimensionar na sua totalidade. O Deus que em Cristo se apresentou a nós como um Pai amoroso, o Deus que nos salvou, o Deus que nos perdoou os pecados. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Senhor, ajuda o nosso coração, para que a gente não apenas saiba cognitivamente disso, mas que nós vivamos fundamentados nessa fé, de que o Senhor é o mesmo, que saímos desse lugar de mãos dadas contigo, que o Senhor não fica aqui esperando a nossa volta no próximo domingo, mas que o Senhor segue com a gente, o Deus vivo, o mesmo Deus dos prodígios, dos milagres, da multiplicação de pães e peixes, da ressurreição dos mortos, da cura dos enfermos, da libertação dos oprimidos. O mesmo Deus, o mesmo Cristo vivo está presente e caminha conosco. Lembra-nos disso amanhã, Senhor, segunda-feira, nas nossas rotinas que nos parecem as mais seculares, mais cansativas, mais extenuantes, mais enfadonhas, mais desafiadoras. Lembra-nos, Senhor, ali o Senhor está e ali o Senhor também age. Faz o nosso coração ser despertado de novo, Senhor. Faz o nosso coração clamar ao Senhor e buscar a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.